Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Vamos ler a palavra que Deus nos tem revelado no livro de Provérbios, capítulo 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. E as faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e os que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e amar-te-á. Só até aqui. Amém. O banquete da sabedoria, irmãos, ele vem até nós para nos abençoar. Porque quem repreende um tolo, ele se decepciona. Mas quando você repreende uma pessoa com bastante amor e carinho, e a pessoa fica feliz, olha, então essa pessoa é sábia. Porque nós sabemos que todos os ouvintes dessa rádio, inclusive eu, todos nós temos uma dificuldade na vida, e nós temos que estar sempre melhorando. Então você também tem que melhorar. Então o Senhor manda essa palavra hoje para nos ensinar, e falando conosco sobre o banquete da sabedoria. O banquete da sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas colunas. O que é lavrar as colunas? Você, através da sabedoria, você está cuidando de você. Através da sabedoria, você está cuidando da tua vida, cuidando do teu trabalho, cuidando da tua família. Você, pai, você, mãe, lembre que você tem uma família para cuidar, e você tem que procurar levar a sua família da melhor forma possível. E uma das formas de nós levarmos a nossa família é falarmos da palavra de Deus, ensinar a nossa família a estar sempre dentro da casa de Deus. Porque as pessoas, quando temem a Deus, ela não deixa o mal entrar, não deixa as derrotas entrar. Quem teme a Deus não come demais, não bebe demais, faz tudo com temperança. Então deixe a sabedoria entrar dentro da tua vida, da tua casa, do teu coração, da tua alma. Porque a tua mente e o teu coração são os locais que Deus opera. Se a tua mente estiver pensando positivamente, é porque o banquete da sabedoria já tomou conta do teu coração, do teu corpo. Se o banquete da sabedoria não tomar conta da tua vida, vai tomar conta da tua vida outra coisa que não é boa. Então, o Senhor dá ordem a você agora, para que as coisas boas possam começar a acontecer na tua vida. Então você vai ter alegria, vai ter paz, vai ter felicidade, vai se alimentar, vai fazer exercício, vai fazer caminhada, você vai mudar a tua vida, vai ter boas companhias. Se você tem alguma companhia que você está vendo que não é boa para você, é porque essa companhia não é tola. Então sai, desconecta dessa companhia que não é boa, e vem se conectar com aqueles que estão indo bem. Nesse mundo, ninguém vive sozinho, ninguém vive sozinha, mas nós precisamos de saber com quem é que nós vivemos, porque a sabedoria, ela faz com que nós andamos o melhor possível. A sabedoria faz nós sermos melhor. Irmão, a nossa vida não é curta, a nossa vida é longa, a nossa vida é comprida, a nossa vida, ela é demorada. Mas, irmão, por ela ser demorada, por ela ser longa, é que nós temos que aproveitar e viver bem. Ontem ainda eu estive conversando com um médico, e ele falou comigo: seu Samuel, as doenças
elas são muito mais psicológicas do que verdadeiramente a doença. Eu fui no médico ontem, estava conversando com ele que eu estou com um problema no estômago, com dor de estômago, e ele falou: olha, você não pode ter estresse, você não pode ter isso, tem que ter a mente sempre preparada. Quando o seu pensamento não for bom, você muda o pensamento para uma coisa boa. Não deixa a angústia te tomar, depressão, porque isso daí faz mal pro coração, faz mal pro intestino, e faz mesmo, irmão. Quando a gente está decepcionado, angustiado, atribulado, o nosso corpo não vai bem. Tem pessoas que quando está muito angustiado, emagrece, outro engorda, outro come demais, outro, quando está muito angustiado, se dá bebedeira, não é? Irmão, isso não é bom. Agora, a sabedoria de Deus, o banquete da sabedoria, ele deve estar dentro do teu coração, da tua vida. Te cuida, irmão, te cuida, irmã, porque Deus quer o teu corpo um templo e morada do Espírito Santo. Então seja sábio, não deixe que os maus espíritos venham tomar conta de você. O banquete da sabedoria, ele entrará dentro da tua vida, dentro do teu coração. Vamos ler a palavra de Deus de novo. O banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento, dizei: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Deixa os insensatos, deixa os fracassados. É a palavra de Deus que manda. Porque a palavra de Deus diz assim: diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Se você andar com pessoas insensatas, você será o quê? Uma pessoa insensata também. Se você andar com pessoas inteligentes, você vai ser o quê? Inteligente. Irmão, se você pegar uma revista infantil, você vai começar a ter pensamentos infantil. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai ter pensamentos de Deus. Se você pegar um livro de história para ler, você vai começar a ter pensamento da história. Vamos falar da história do Brasil, desde Dom Pedro I, da vinda dos bandeirantes para o Brasil, que abriram o nosso país. Você vai começar a lembrar da história do Brasil, do que você estudou. Aonde estiver a tua mente, estará o teu coração e estará o teu corpo. Busca ao Senhor, busca a tua vida, busca o melhor para você. Busca o melhor para que você possa ter felicidade dentro do teu coração. E a tua vida vai mudando todos os dias. Irmão, quando se constrói uma casa, não se constrói a parede de uma vez só. Coloca um tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos, 4 ou bloco, e vai subindo a casa. E a casa vai ficando pronto. A tua vida é dia a dia. Por isso que agora há pouco na oração Deus nos deu: venha em Santo Amaro, venha congregar em Santo Amaro, porque aqui Deus vai dar de nós orar para você, e Deus vai resolver a tua causa, porque nós temos o chamado de Deus, e nós vamos orar com fé, e Deus vai curar, vai libertar, vai atender o teu pedido. Por quê? Porque nós cremos. É uma construção. Você ouviu a oração hoje, vai domingo na igreja e as coisas vão acontecendo. Vai sendo construído na tua vida um sucesso, uma prosperidade. Uma pessoa, quando entra na escola, ela entra no primeiro ano do primário, e depois chega um determinado momento que ela se forma na faculdade. Mas ela não se forma do dia para a noite. Demora anos. Demora 4, 8, 12 anos para se formar. Irmão, você vai construir a tua vida devagar, no dia a dia. E o banquete da sabedoria vai tomando a tua vida no dia a dia. Recebe esse conselho da palavra de Deus. Comece hoje uma mudança na tua casa, na tua mente. Comece
um projeto novo. Você quer ver, irmão? Você tem um projeto de formar o teu filho na faculdade, na escola, na universidade. Você quer que seu filho seja abençoado? Então comece hoje um projeto para o teu filho amanhã. Você quer ter uma casa própria? Comece hoje a procurar como você vai fazer para ter uma casa própria. Ir numa imobiliária, começar a ver preço de imóvel. Se você não pode comprar um apartamento à vista, você pode financiar. Mas você não consegue financiar um apartamento hoje. Não. Você tem que ir na Caixa Econômica Federal, tem que ir no Bradesco, tem que criar um nome, tem que limpar o nome, tem que se preparar para tal. Você vai ser o proprietário do seu imóvel. Só que isso demora. A sabedoria, irmãos, ela é como um tijolo. Cada dia você vai construindo ela. Você vai construir a tua vida na inteligência, nas suas amizades. Você vai construir a tua vida na casa própria. Ah, irmão Samuel, irmão fala que eu vou construir minha vida na casa própria, mas o irmão não sabe que eu moro numa casinha de favor. Moro numa casinha de madeira. Moro num lugar muito ruim, irmão Samuel. Irmão, não interessa onde você está, não interessa onde você mora. O importante é que Deus vai mudar a tua vida. E a sabedoria começa hoje na tua cabeça. Começa na tua vida hoje. Você está ouvindo essa palavra? Irmão, a palavra vem todo dia. A palavra vem todo dia. Todo dia você escuta uma palavra. Mas se você não colocar em prática, não adianta nada. Entra no ouvido, sai no outro. Mas hoje o banquete da sabedoria come essa palavra, garra essa palavra, e você vai ver se muda ou não muda a tua vida. Vai mudar, irmão. Vai mudar a tua vida, mas precisa de inteligência. Então, irmão, a libertação você vai buscar ela através da fé. A cura da enfermidade é através da fé, através de ir na igreja, de falar com servos de Deus, de orar, de ouvir, de crer, de buscar. O resultado da tua vida, da tua residência, você vai buscar porque você vai bater na porta da misericórdia. Você vai bater na porta da misericórdia e Deus vai operar para você. Então, irmão, vai de porta em porta. Bate na porta, mas bate hoje, bate amanhã, bate depois. É como uma pessoa que está desempregada e fica esperando o emprego chegar em casa. Não vem, mas ele vai para o WhatsApp, vai procurar aqui, procura lá, procura no site, vai na porta, bate na empresa. O emprego vai acontecer. O que quer ser microempresário? Quantos microempresários começaram como micro e hoje são grandes empresários? Mas venderam limão na rua, venderam minduim na rua, trabalharam na feira, venderam coisa de porta em porta e foi crescendo, montaram pequenos comércios, grandes comércios. Hoje são grandes empresários, mas tem que começar. A sabedoria é assim, a sabedoria te ensina. Uma casa se começa sentando o primeiro tijolo, o primeiro bloco. E hoje a tua vida vai começar hoje, sentando o primeiro bloco, o primeiro tijolo. Vai ter mudança na tua vida. As coisas vão acontecer. Você crê nessa pregação, irmão? Porque Deus te dá graça de estar ouvindo esse rádio, porque Deus quer fazer uma obra com você. Como essa irmã que testemunhou agora há pouco desse milagre, ela estava desesperada. Ela começou a procurar na rádio. Ela teve uma decisão: procurar na rádio. Foi mudando de estação, até que apareceu. Não foi isso, irmão Mike? Foi isso. Aí ela chegou aqui bem no momento que o irmão Edmilson estava orando. No momento da oração. O Edmilson estava orando de manhã, era 1 e pouco da manhã. Isso. Ele estava orando e ela estava mudando, desesperada, angustiada. Mas ela foi sábia. Quando ela viu que Satanás queria destruir a vida dela, queria que ela morresse, queria que ela se suicidasse, Deus falou para ela, a sabedoria tomou conta dela naquele momento, porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida, Satanás não tem poder. Naquele momento ela começou a sintonizar na rádio, passava numa rádio, passava na outra, e parou na nossa rádio e o irmão estava orando, e naquele momento o irmão expulsava o demônio, e o demônio foi embora, e ela alcançou a vitória. É assim, irmão, tem que ter um começo. Ela começou a virar de rádio em rádio. Esse testemunho que ela contou, vocês ouviram, mas tem o testemunho mais bem explicado dela. O irmão deixa preparado que eu vou ler amanhã para os irmãos, tá bem, querido?
Tô pedindo pro Mike deixar preparado para mim ler amanhã. Ler com mais do jeito que ela escreveu. Ela foi mudando de rádio, ela tomou uma decisão, foi mudando de estação, de repente Deus falou com ela. Então, irmão, você vai tomar uma decisão, você vai começar a partir de hoje a sentar bloco por bloco na tua vida. Começa hoje. Tudo tem que ter uma partida. Vocês lembram que nós estávamos esperando começar o ano novo? E o ano novo começou que dia? Dia 1º de janeiro, 0 hora. Tudo tem um começo. Dá tempo ainda de você tomar uma decisão e falar assim: meu Deus, hoje eu decido. Nós estamos já no ano novo. Estamos no começo do ano de 2019. Eu decido hoje mudar a minha vida. Eu decido hoje melhorar a minha vida. Eu decido hoje começar a sentar o primeiro bloquinho. Então você vai mudar o que primeiro? Primeiro que você vai mudar vai ser a tua mente. Vai mudar a tua mente. Se você mudar a tua mente, a tua vida vai mudar. Irmão, nós estamos pregando a palavra de fé, a palavra de sabedoria, de poder. Receba o poder e a fé em nome do Senhor Jesus. Que a sabedoria e a fé tomem você e que você seja um grande homem, uma grande mulher. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, esta é a palavra que Deus manda para nós hoje. O banquete da sabedoria. Mudança para você. Vitória para você. Hoje você senta-se no primeiro bloco dessa nova construção da tua vida. Mas, irmão, tenha fidelidade. Venha congregar em Santo Amaro, porque aqui em Santo Amaro Deus vai falar com você. Eu convoco você. Eu sou o irmão Samuel Trevisan, o ancião presidente dessa igreja. Irmão, eu convoco você a vir e você vai ver se Deus opera ou não opera na tua vida. Porque nós temos convicção do que nós falamos. Nós temos absoluta certeza do que nós falamos. Nós cremos no poder da palavra de Deus. A palavra, ela fez o mundo. A palavra de Deus fez o mundo. Deus disse: haja luz, houve luz. Haja separação da porção seca e da porção molhada. Criou-se a terra e o mar. A palavra tem vida. E quando eu orei agora há pouco e falei para você: vai lá na vida do teu filho e fala: haja cura, haja libertação, já está feita, já está determinado e a cura já passou por lá, já começou a libertação. Não é que o teu filho vai ser curado em 1 segundo, não é, irmão? Mas a partir daquele momento da tua determinação, da tua boca, da tua palavra, começou uma cura na vida daquela criança. E vai ter uma cura na vida espiritual sua também. E vai ter uma cura na vida material. A tua vida vai mudar. Você, Senhor, eu preciso de uma casa própria. Deus vai te dar uma casa própria. Vamos fazer uma campanha da casa própria, uma campanha de buscar Deus, uma campanha de oração, porque na campanha, irmão, quando Gedeão, ele andava sempre em volta do muro de Jericó, ele dava volta, mas no dia que Deus mandou ele dar 7 voltas, foi uma campanha de 7 voltas, e naquela campanha o muro caiu, e a vitória aconteceu. Irmão, é uma campanha, escuta o rádio 7 dias, sem perder nenhum dia. E nesses 7 dias, Deus vai abrir um portão na tua vida. Porque, irmão, quando você está ligando o rádio, você tem que achar um canal. Não é isso? Abrir um canal. E tem que abrir um canal na tua vida também. Um canal de vitória, um canal de prosperidade, um canal de fé, um canal de paz, um canal de amor, de saúde, enfim. O Senhor abrirá um canal na tua vida. Este canal na tua vida, ele será aberto no nome do Senhor Jesus, porque Deus te dá sabedoria para você. E na sabedoria as coisas acontecem. Então, irmão, hoje você assenta o primeiro bloco da construção da tua vida. Deus vai dar para você o que você está buscando. Nós estamos pregando prosperidade nesse rádio, porque Deus quer você abençoado, Deus quer você próspero, Deus quer você rico, Deus quer você endinheirado, Deus quer que você vá na igreja daqui 5, 10 anos e tira do bolso um cheque de 50 mil reais e fala: toma, irmão, para a obra, deposita para a obra.
Bênção haverá sobre a cabeça do justo. Sobre a cabeça do justo haverá bênção. Então, irmão, prosperidade na tua vida. Você que está hoje sofrendo prova financeira, Deus vai mudar a tua vida. Será mudada no nome do Senhor Jesus. Viu, irmão? E nós estamos pregando a benção de Deus. Sim, estamos pregando a benção de Deus, porque Deus quer você abençoado. Deus quer você abençoado. Eu preguei um dia na igreja, na congregação onde eu estava servindo a Deus aquele dia, e falei: irmão, você que está aqui na igreja, que está provado, angustiado, abra um comérciozinho na porta da tua casa. Pode ser um barraco na frente da tua casa. E o senhor manda falar para essa igreja também. Está desempregado, sem nada, vai lá no 25 de março, compra uns 10 balde, compra uns 10 shorts, umas 10 roupas baratinho lá, compra alguma coisa, aí coloca para vender na porta da tua casa. Vai aparecer alguém que compra, põe para vender pelo dobro do preço. Se você comprar por 10 reais, coloca para vender por 20. Alguém vai comprar e vai nascer o dom do comércio em você. Esse irmão foi na loja, comprou balde, comprou umas coisas lá, umas coisas simples, não tinha dinheiro, coitado. Colocou umas madeirinhas, colocou para vender. Hoje ele tem um baita de um depósito de material de construção. Um irmão abençoado, porque tomou uma decisão. Irmão, Deus te quer você abençoado e rico. Deus te quer você grande. Deus não quer você provado. Deus não quer você protestado, com nome sujo, com problema na justiça. Não, Deus quer você voando como um passarinho, como um bando de andorinha voando. Quer você liberto. Então seja liberto no nome do Senhor Jesus, e a prosperidade baterá na tua porta. No dia de amanhã falamos mais sobre prosperidade, irmão, porque Deus quer você próspero. É a palavra que Deus manda para nós. Deus seja sempre louvado.